Deus. Glória, glória a Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas nos livre de todo mal, pois teu reino é o poder e a glória para todos sempre. Senhor Deus, soberano e eterno e poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor Deus amado, mais uma vez, ó Pai, mais uma madrugada, Senhor, marcamos esse encontro, Espírito Santo, para, Deus amado, exaltar e glorificar o teu santo e poderoso nome, meu Senhor. Que a cada dia, Pai, possamos ser revestidos, Senhor Deus amado, do teu poder, da tua unção, Pai, do teu entendimento, sendo revestidos, Senhor, da tua sabedoria, Pai, do teu conhecimento, Espírito Santo. E entramos nessa madrugada, meu Senhor, em prol de uma campanha de portas abertas, Espírito Santo. Senhor Deus amado, que o Senhor venha atuar, Espírito Santo, nas nossas orações, nas nossas petições, Espírito Santo. Senhor Deus, tu conhece, Deus, seus necessitados. Tu conhece cada um que tem chegado nessa madrugada pedindo socorro, Pai, pedindo ajuda, Espírito Santo. E o Senhor é o único provedor, Senhor Deus amado. Senhor Deus, que pode prover na vida de cada um, meu Senhor. Então eu já entrego essa oração, Senhor, para começar essa live nas tuas mãos. Que o Senhor dá toda a direção, ó Pai, porque é o Senhor que está, Senhor Deus, no comando, Senhor, desse ministério, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, Pai, seu irmão Danilo, Pai, sua irmã Ângela, Pai, sua irmã Dani, Deus abençoe, Pai, sua irmã Idê, Deus te abençoe, querida, poderosamente. Cada dia mais que nós possamos ter essa retaguarda de oração para cada uma, né? Nós estamos aqui juntos para louvar e glorificar o nome do nosso Deus, aprender mais do Senhor, da palavra do Senhor e saber que está dando resultado às nossas orações à madrugada. Né? Deus está trabalhando poderosamente, Deus está abrindo porta, Deus está restituindo, né? Deus está trazendo restituição para a vida financeira. E hoje é mais um dia. Pai, Senhor, prima, Deus abençoe. Gostei do cabelo, hein? Gostei desse corte de cabelo aí, ficou show. Pai, sua irmã Luciana, Deus te abençoe. Pai, sua irmã Marcela, Deus te abençoe, querida, poderosamente. Sejam todos bem-vindos para a honra e a glória do nosso Deus, louvando o nosso Deus poderosamente. E nós estamos aqui, vamos, né, estar orando pela essa campanha. Deixei para fazer agora meia-noite, para ninguém perder, vocês que estão participando desde o início, porque eu sei que por causa do horário de 8 horas, muitos não ia dar tempo. Mas, Pai, sua irmã Luciene, Deus te abençoe. Então, né, que nós possamos continuar nesse propósito, esses 7 dias, né, em nome do Senhor Jesus, e nós vamos vencer. E Deus vai honrar nossas orações em nome de Jesus. Eu quero trazer a palavra hoje em Esther, foi até falado, né, hoje no ponto de pregação, e foi um sinal de Deus, porque Deus já tinha colocado esse livro de Esther no meu coração. E a irmã pregando, eu falei, confirmação de Deus, porque às vezes a gente quer, né, a gente procura outra palavra, pensando que era da nossa mente, do nosso querer, mas quando a irmã trouxe, eu falei, Deus, é sinal teu mesmo para trazer essa palavra de Esther para essa madrugada, em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos ler Esther capítulo 5, em nome do Senhor Jesus, foi pregado capítulo 1 hoje, mas nós vamos, 1 e 2, né, mas nós vamos falar hoje, nessa madrugada, Pai Senhor, irmã Maria, Pai sua irmã Marli, em nome do Senhor Jesus, sejam bem-vindas. Esther capítulo 5, do versículo 1 até o versículo, deixa eu ver aqui, tem um, até o 4, do versículo 1 até o versículo 4, tá? Em nome do Senhor Jesus, vamos ler para nos fortalecer cada vez mais, buscando na palavra de Deus, porque tudo nós temos que ter um respaldo bíblico, irmãos, porque para a gente começar a orar, a gente tem que entender, Pai Senhor, irmã Nena, Pai Senhor Suzane, nós temos que ter, Pai Senhor, irmão José Ribeiro, José, eu creio que é a primeira vez do irmão, não lembro, o irmão já teve aqui, são tantos, né, que a gente acaba até se já
participou, irmão, me perdoe, mas se é a primeira vez, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, e que o irmão possa dizer de onde você é, em nome de Jesus, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Eu sei que hoje é uma sexta-feira, né? Mamãe já apareceu, irmã Sheila, Deus te abençoe. Vocês estão cansados e amanhã tem trabalho, né? Amanhã eu estou de folga, mas para quem trabalha, né? É uma semana que foi muito cansativa, então vamos acelerar um pouquinho, né? Em nome do Senhor Jesus. Diz a palavra do Senhor, diz assim, irmãos. Sucedeu, pois que ao terceiro dia, Esther se vestiu das suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte ao aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente à porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther o seu cedro de ouro que tinha na sua mão. E Esther, chegando e tocou na ponta do cedro, então o rei lhe disse: o que tem, rainha Esther, e qual é a tua petição? Até metade do meu reino te dará. E disse Esther: se bem parece ao rei, venha rei, e o Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Amém? Até aqui, irmãos. É uma palavra de portas abertas. Essa palavra, irmãos, assim, o que Deus é? O que vai sair de uma palavra aqui? Qual é a porta aqui? Irmãos, essa porta é uma porta de autoridade que está se abrindo para nós. É uma porta muito grande de honra, uma porta com muita honra. Porque para quem conhece a história de Esther, né? Se você for avaliar de onde Esther veio de nada, do nada. Esther, ela foi órfã, foi criada pelo seu primo Mardoqueu, e chegando certo tempo, tudo que ela aprendeu foi com o seu primo, e chegou o tempo que teve uma oportunidade, e Esther abraçou aquela oportunidade. Esther, que na época era Radassa. E teve aquela escolha para ter uma rainha no lugar da rainha Vasti. E Esther foi a escolhida. E eu creio assim, irmãos. Eu creio que tudo tem um propósito de Deus na vida da Esther, na nossa vida. Tem coisas que a gente não entende e a gente começa a perguntar, a querer resposta, né? São situações que nós queremos resposta. E as respostas às vezes não vêm de imediato, às vezes leva tempo para você entender a resposta de Deus. Você quer uma resposta de qualquer maneira, você tem perguntado tanto a Deus porque está acontecendo na tua vida e você não compreende por que tudo isso. Mas o que eu tenho aprendido muito com Deus é que cada situação que nós vivemos é um aprendizado. E nós só vamos entender lá na frente, não agora, porque a gente está sofrendo, está doendo, está machucado. Mas quando o tempo passa, porque para curar a ferida só o tempo. E para sarar a dor só Deus. Então aquela ferida, ela com o tempo, ela vai cicatrizando, né? Ela vai se fechando, mas não vai ser curada, mas ela vai ficar ali. Eu falo que é igual um vulcão. O vulcão, ele fica parado por muitos anos, mas tem uma época que ele surge, né? Ele vem com tudo, você vê quantos vulcões falam, já tá as coisas, mas de repente tá vivo, né? Ele estava adormecido. É igual uma ferida. Ela tá ali, né, cicatrizada, mas ela pode se abrir, né? Aquela cicatriz pode se abrir. E aqui, nessa história de Esther, Deus já tinha um plano diferente. Era uma menina, foi criada pelo seu primo, poderia estar muito machucada, revoltada, sem pai, sem mãe, mas Deus estava escrevendo uma história para essa menina. Deus estava mudando a vida dessa menina. Uma menina que perdeu pequena, como falei hoje, o seu alicerce.
mas Deus estava trabalhando e construindo um outro alicerce, porque essa menina de Ceofa, essa menina ia ser transformada. Até o nome dela ia ser transformado. De Radassa, o nome dela ia passar a ser Esther. Ela ia começar a brilhar, estrela. E ali teve essa oportunidade de o rei escolher uma outra rainha. E foi necessário de passar várias moças bonitas, até mesmo conceituadas, às vezes ricas. Mas quando Deus tem uma determinação, quando Deus já tem uma promessa, pode ser a mais sucedida, irmãos. Mas se Deus tem uma promessa, é com você que vai cumprir essa promessa. E o tempo está chegando de Deus cumprir a tua promessa. Às vezes você está tão preocupada, dizendo que tem tanta gente para ser selecionada, tem tanta gente melhor do que eu, e Deus está falando, mas o meu compromisso é com você. Meu compromisso não é com aquelas 100, com aquelas 200, meu compromisso é com você. Eu tenho falado com você que eu vou honrar a tua oração. Eu tenho falado para você que eu vou te honrar dentro dessa terra aí que você está, dentro deste lugar, no meio da sua família. Deus tem falado isso para você. Mas se você toma posse, você está, Deus está falando, está chegando esse momento de eu te honrar. Mas só que os nossos adversários, o inimigo das nossas almas, ele sempre se levanta também, irmãos. Deus tem um projeto, ele vem com o projeto dele para minar os projetos de Deus. Mas Deus, ele procura verdadeiro, sabe? Aquele que está verdadeiramente buscando, aquele que está firme, aquele que vem em lutas, Biri, seja bem-vindo, né? Deus te abençoe, olha para o Cláudio, tá? Vamos orar assim, em nome de Jesus. E, então Deus tem aquele projeto, aquela promessa, e chegou o tempo de Esther, ela entrar na promessa do Senhor. E o Senhor cumpria a promessa, não só para Esther, mas tinha um povo de Deus também que estava dentro da promessa de Deus. E o que eu trago para você nessa madrugada, dentro da tua promessa, a tua família também vai ser alcançada. Não só a que você tem o dia a dia, mas todas da tua família. Porque a promessa estava sobre Esther, para Deus abençoar Esther. Vamos de Deus vai trazer de volta segurança, em nome de Jesus. Então, o que eu falo para você que Esther, ela estava ali, com uma promessa do Senhor. E essa promessa se cumprindo, porque quando ela foi escolhida, quando ela passou, que o rei tinha que olhar qual era a mulher que ele ia escolher, qual era das moças que ele ia escolher. Mas quando ele olhou para Esther, foi um olhar diferente, ele sentiu um brilho diferente, ele sentiu algo diferente pelaquela moça. Não era uma moça que tinha uma riqueza, que tinha brilhos de ouro, de diamante, não. Ela tinha um brilho do Espírito Santo de Deus sobre a vida dela. E ali, em poucos segundos, quando ela passou, grande foi assim aquela admiração por Esther. E Esther foi escolhida. Mas antes de Esther ser escolhida pelo rei da terra, Deus já tinha escolhido ela como rainha. Deus já tinha uma promessa de uma rainha que ia reinar para trabalhar em prol do seu povo, do povo judeu. E chegou o momento que aqui no versículo 5, chegou o momento que ia se cumprir as bênçãos na vida de Esther e para a vida também do povo de Deus, os judeus. E quando Esther ficou sabendo através do seu primo Mardoqueu, que a mãe estava armando uma cilada para destruir todo o seu povo. E ela teve medo e disse que o que ela poderia fazer. E o seu primo mandou recado, falou que não era porque ela estava dentro do palácio que ela não ia ser punida também, porque ela também era uma judia. E pronto, e o que ela mandou? Um recado dizendo, então vamos entrar em oração, vamos entrar no propósito. Parafraseando, tá, irmãos? Vamos entrar no propósito. E esse propósito requer 3 dias. Esse propósito não vou fazer sozinha. Esse propósito vai se fazer eu, as minhas moças e mais todos os judeus que estiver lá fora,
avisa todos para entrar em propósito. Até os bichos, os animais, todos vão entrar em propósito. Irmãos, porque tinha um inimigo e estava trabalhando fortemente. Ele já estava com um laço armado. E muitas das vezes Deus está te sinalizando. Deus está te sinalizando, olha, tem um laço armado. Levanta e vê o que você vai fazer. Deus está, né, mandando os sinais, Deus está te dando alerta, e você continua no mesmo lugar. Como essa porta vai se abrir se você não toma nenhuma posição? Você só está reclamando, só está questionando porque está passando por isso, que até quando eu vou passar por isso, e não aguento mais isso, ai, minha vontade de largar tudo. Antes, quando eu estava no mundo, não era dessa forma. Era, só que você não está vendo. Porque o inimigo, irmãos, ele apaga a visão da gente. Então, você pode fazer essa comparação, mas antes, quando eu era do mundo, né, a minha vida não era assim, era porque ele fantasiava. E quando a gente vem para a presença de Deus, Deus esclarece tudo, tudo as claras para a gente não ser enganado. E por isso que a gente às vezes sofre mais, porque está muito visível. Deus não deixa nada em oculto. E às vezes até dói mais, porque Deus já mostra quem são as pessoas que estão lutando contra nós. São as pessoas que estão sendo nossos adversários. Então aqui Deus já mostrou claramente para Esther, né, e para o povo, quem era o inimigo. Né? Quem eram os seus inimigos? Deus mostra e Deus vai mostrar. Deus está abrindo a porta de entendimento. Por isso que Deus me deu essa mensagem, dizendo: eu estou abrindo porta para entendimento. Eu estou enviando uma benção. Eu estou abrindo uma porta de palácio. Né? Eu estou abrindo portas de palácio, né? Para você reinar. Mas se você não prestar atenção com quem você está lidando, você vai perder essa oportunidade. Então você tem que ficar bem atento. Deus está falando, né? Deus está mandando aviso para você ficar bem atento às pessoas que você está lidando, com quem você está falando, teus projetos, teus planos. Se Deus está te falando assim, olha, aquele currículo que você mandou para aquela empresa foi selecionado, você vai ter uma entrevista, não conte para ninguém. Guarda em secreto. Porque entra, irmãos, porque nem todo mundo é teu amigo. Nem todo mundo quer o bem. Né? Aí a porta acaba se fechando, porque entra a inveja. A maldade do coração do ser humano. Então aqui tem uma maldade de um homem querendo destruir um povo. Não é só um homem. Não, ele queria destruir todo o povo por causa de inveja de Mardoqueu. Amante, uma inveja muito. E tinha uma, sabe, ele era um homem soberbo. Mas Deus acaba com tudo isso quando nós tomamos uma posição. Temos que nos posicionar. Quando nós nos posicionamos, nós vamos fazer o querer e a vontade de Deus, porque é isso que Deus está querendo de nós. E aqui Esther tinha que tomar uma posição. Ou ela entrava para fazer alguma coisa, ou ela também ia ser sacrificada ali, que também não ia sobrar para ela também. E ela manda esse recado: vamos mudar, então vamos, porque, irmãos, para combater o inimigo é com jejum e oração. Então ela foi no foco certo, é com jejum, é um demônio. Então vamos entrar com jejum e oração. Por período de 3 dias, Deus está acrescentando 3 dias para algo acontecer na nossa vida. Eu fiquei muito marcada com esses 3 dias. Em 3 dias, algo vai marcar e algo a gente vai tomar essa posição que Deus vai mandar a gente ir fazer algo, mas tem 3 dias para você entrar em propósito. São 3 dias que você vai entrar em jejum e oração para Deus te mostrar e fazer, sabe, o milagre acontecer. Para você viver o sobrenatural de Deus, mas são 3 dias que você tem que lutar. Tá, espiritualmente, você vai ter que entrar em propósito, né, se cobrir de oração, cobrir teu povo, né, pedir te ajudar, me ajuda em oração, porque tem uma guerra, né, uma guerra armada, tem uma forca armada, mas eu preciso me consagrar, eu preciso estar forte, porque eu preciso me apresentar perante o meu rei, e o meu rei é o meu Senhor, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, é o nosso Deus. Esse eu tenho que me apresentar, o meu coração é quebrantado. Eu tenho que me apresentar para o Senhor daqui a 3 dias, né, consagrada. Para o Senhor olhar para dentro do meu coração e ver realmente, a minha filha está limpa, minha filha está consagrada. Então ela vai viver o sobrenatural que eu tenho planejado, que eu tenho, né, que eu tenho guardado esse tempo todo. E agora é o tempo que eu vou executar o propósito que eu tenho na vida da minha filha, do meu filho. E depois de 3 dias,
A palavra diz aqui, está relatando a palavra, que Esther não vai de qualquer maneira na presença de Deus, não na presença do rei. Não vai de qualquer maneira, depois desses 3 dias, acabado, destruído, porque você fez um propósito de 3 dias. Não, você vai botar a tua melhor roupa. Você vai para a presença de Deus, meu irmão, você é dentro de casa, é onde você vai botar a sua melhor roupa, mas você vai se apresentar para o rei. Se apresenta para o rei com as vestes que Deus tem te dado. As vestes de uma mulher, né, abençoada, agraciada por Deus. E ela ali, ela botou suas vestes reais e foi para lá, para a porta do palácio do rei. E ela ficava andando para um lado, para o outro, né, ali no pátio, porque se ela não fosse chamada, ela não poderia entrar pelaquela porta. Era uma porta que tinha um impedimento muito grande. Se o rei não se dirige a ela, né, apontando o seu cedro, a lei era matar. Pode matar. Mas ela tinha que esperar o rei Assuero chamá-la. E ali ela ficou no pátio e foi quando o rei avistou. Olha só. O olhar do rei foi direto para Esther. E ele aponta o seu cedro. E ali, quando aponta, irmão, é o convite. Pode entrar. E o Senhor, olha só, e diz na palavra de Deus que então o rei alcançou, né? Alcançou a graça. Esther alcançou a graça do rei. E quando ela alcançou a graça do rei, como nós vamos alcançar a graça do rei, irmãos? Nosso rei, o nosso Deus Todo-Poderoso, é buscando, é orando, é perseverando, sabe? E não é se fazendo de fraco, mas fazendo de forte, porque eu estou buscando para ser forte. E saber a estratégia que Deus vai me instruir. Qual é a estratégia que o Senhor vai me instruir? Né? E ali ela chegou e ficou e achou graça aos olhos do rei. E ali o rei manda chamar, aponta seu cedro, que é um convite, e ela entra, e ele pergunta se tinha acontecido alguma coisa, o que ela, né, qual era a petição dela. Porque até a metade do reino dele, ele daria para Esther. E ela simplesmente falou, não, só vim fazer um convite. Né? Só vim aqui fazer um convite, que hoje você, né, o seu empregado, o seu lá, vem até o meu palácio, porque eu tenho um banquete preparado. Irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, Ele vai te mostrar qual é o caminho, Ele vai te dizer qual é a hora e qual é o momento, que a porta vai se abrir. Tem uma porta especial, uma porta que quando falou, é do palácio, e diz que o rei estava sentado, né, no seu trono real. O rei Assuero estava sentado no seu trono real. E eu falo, quando nós estamos assim, orando a Deus, e depois a gente chega na presença dele, que o Senhor vai, se passa aquelas, né, vai escaneando assim, todo o nosso ser, nossa mente, nosso coração, como é que está. Ele faz aquela revista e fala assim, não, agora eu vou convidar e eu quero ver o que vai sair daqui. E simplesmente Esther não foi lá para falar mal de ninguém. Não foi, né? O tempo não era para falar mal, no tempo não era para fazer jogo, no tempo era estratégico. Então Deus está falando dessa porta que vai se abrir para você, você não vai abrir a sua boca para falar mal de ninguém. Você não vai prejudicar ninguém. Deus está falando, estou abrindo uma porta estratégica para você. Na hora você vai entender o que Deus está te falando nesse momento. Você vai entender o que Deus está te entregando nesse momento. Ah, mas como é que eu vou fazer? Não, Deus vai te entregar passo a passo. Porque quando Deus chama, Ele capacita. E quando Ele abrir essa porta, Ele vai te capacitar. O que você vai dizer para aquele, né, para a pessoa certa. Porque tem um adversário armando pelas tuas costas. E o Senhor vai usar pessoas fortes para te ajudar. Mauri, Deus te abençoe. Né? Vai, Mamaximiana, Deus te abençoe. Né? Então, essa porta vai se abrir, irmãos, mas é para te abençoar. Para abençoar, mas você tem que ter sabedoria. Quando a porta perfeita, que é a porta do reino, é a porta onde que está lá sentado o rei no seu trono real. Quando ele mandar te chamar, o anjo vir tocar em você, e você tem que se apresentar em oração para o Senhor, e você vai entender o que o Senhor vai te entregar. E você não vai falar mal de ninguém. Simplesmente você vai falar, Senhor, eu vim te convidar. Eu vim te convidar para entrar na minha casa, no meu trabalho,
né, na minha situação. Mas você não vai dizer assim, eu estou nessa situação por causa de fulano, por causa de ciclano, e eu vim aqui te apresentar a minha causa, que minha causa é isso. Não. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. O Senhor, Ele conhece, entende cada um de nós. Ele sabe qual é a minha fraqueza, mas também sabe como eu sou forte. Ele sabe cada oração, Ele sabe quando eu levanto bem, quando eu levanto mal, quando eu estou cansado, quando eu estou cansado, quando eu estou triste. Ele conhece melhor do que ninguém, cada um de nós. E nós temos assim, Deus, Ele sonda, né? Ele sonda cada um de nós. Como o rei aqui, ele sondou Esther. Ele falou, veio-me, né? Falou para Esther, qual é? Você está sentindo alguma coisa? Qual é a tua petição? Porque se Esther chegou ali sem ser convidada, né? Porque já tinha um mês que ela não se apresentava ao rei, que ele mandava chamar. Ela veio pedir, ou ela estava sentindo alguma coisa, ou ela veio pedir alguma coisa. Simplesmente ela foi lá para fazer um convite. Não, eu vim fazer um convite. Então desarmou o rei, né? Desarmou o rei, então vamos sim. Então é isso, irmãos. Deus quer ver aonde vai a tua inteligência. Deus quer ver aonde vai o teu entendimento, os sinais, a sinalização que o Senhor tem te dado. O que é que você está fazendo para entender os sinais de Deus? Ou só você só chora, ou só reclama, ou só murmura, ou não entende, ou porque você está passando por isso, que você é uma pessoa tão boa, você é uma pessoa sensacional, você é uma pessoa que é de oração, que você tem ajudado um monte de pessoas, todos que vêm te pedir ajuda, você está ali pronta para ajudar, mas quando você precisa, todos viram as costas. Deus não quer saber dessa situação, porque Ele sabe tudo isso que você está passando. Deus quer que você tome uma posição de mulher de oração, sim. Então é hora de buscar em oração, porque uma porta grande, preciosa, está para se abrir a qualquer momento, né, da nossa vida. Basta Deus, Ele atender às nossas orações. Basta Ele entender o que nós estamos fazendo e o que a gente está, muitas vezes, sacrificando o nosso eu, a nossa vontade, em nome do Senhor Jesus. Nós temos que sacrificar assim. Eu vou renunciar ao meu eu e à minha vontade. A minha vontade de chegar para perto de Deus e falar, Senhor, eu não aguento mais essa pessoa, se for possível, mata, né? Mata, porque eu já não aguento mais. Não, Senhor, eu não quero isso. Porque quem vai quem vai fazer a justiça é o Senhor. E quem ia fazer a justiça quer o rei. Por isso que Deus deu todas as estratégias para ela. Vai, faz o convite para... Ela entendeu muito bem como ela tinha que ela tinha que chegar perto do rei. Faça um banquete, convida o rei. Convida teu inimigo, ele tem que estar perto de você. Né? Seu inimigo tem que estar perto, porque a vitória vai ser grande. Não afasta ele não, ele tem que estar perto. E ali, né, o rei, ele foi para o banquete. Aí perguntou mais uma vez o que ela queria, qual era a petição dela. Ela falou, pode voltar amanhã, que amanhã tem outro banquete. E Deus foi trabalhando nesses dias, Deus foi trabalhando no coração de Esther. E né, quando o Amã estava achando que ele já estava ganhando espaço com Esther, espaço com o rei, já estava achando que estava dominando tudo. É a hora que o Senhor chega com com o seu juízo. É a hora que Deus chega com a sua justiça. E Deus chegou com justiça, porque um deslize de Amã fez ele voltar para o lugar onde que ele nunca deveria ter saído. Né? Então, e ele mesmo que levantou aquela forca, pelo vacilo dele, um descuido dele, ele mesmo foi enforcado com a sua própria forca. No seu próprio laço ele caiu. E é assim que nós temos que ter essa sabedoria, irmãos. É assim que nós temos que ver. Nós não temos que debater com nossos inimigos. Nós não temos que brigar com aquele que tem nos perseguido, que tem falado coisas ruins, né? Tem desejado até mesmo a nossa morte. Não. Vamos para o joelho. Vamos para o jejum. Vamos para a adoração a Deus, porque o Senhor, Esther não precisou fazer nada. Né? Não precisou Esther abrir a boca para poder dizer que aquele homem estava fazendo o que ele estava pretendendo. Quando ele caiu na armação dele, quando o rei viu o que ele estava fazendo ali, aí sim foi a hora que Esther, ela passou tudo para o rei. É a hora que nós temos que passar tudo para o Senhor. Era isso que eu estava passando. Era por isso que minha família estava passando, porque o inimigo todo o tempo estava arrumando uma cilada para minha família. Mas é assim que você tem que orar a Deus, é assim que você tem que se posicionar diante do Senhor, em oração e jejum. Né? Toma, irmãos, essa posição para essa porta se abrir. A porta você tem lutado tanto e a porta do rei está fechada. Não tem resposta de oração, porque você não está sabendo chegar na presença do rei. Você não está sabendo lidar
com a situação. Então vá para o joelho, vai para a oração, que Deus ele vai te mostrar passo a passo aonde vai, né? Aonde você tem que ir, como você tem que falar, como você tem que proceder. Não tome a decisão errada. E não é o tempo de você tomar nenhuma decisão. Primeiro você ore durante os 3 dias. Jejum durante 3 dias. Claro que eu não vou dizer você ficar 3 dias de jejum, porque o nosso corpo não aguenta, né? O nosso corpo não aguenta. Antigamente era diferente, né? E os alimentos eram diferentes, já tinha o organismo já estava acostumado com certas alimentações. Então, mas você fazendo o propósito de 3 dias, assim, fazendo 12 horas, né, irmãos? Você vai conseguir resposta do Senhor. Para você derrotar esse inimigo só no jejum e oração. E Deus entrar com justiça na tua causa. Mas não é para desfazer de ninguém, não é para dizer eu consegui, eu sou isso, não. O meu Deus, ele é o Deus de justiça. O meu Deus que pode todas as coisas. Então aquieta o teu coração. Te acalma, né? E faça o que Deus está te determinando nessa madrugada. O Senhor está te ensinando, Ele está te dando uma aula aqui, através da palavra. Como você tem que proceder, né? Como você vai fazer? Como que você vai agir nessa causa? Então, descansa teu coração, entra na palavra de Deus. Porque o teu alicerce, irmãos, está sendo construído. Porque aí você fala, mas eu perdi todo o meu alicerce quando eu perdi fulano, né, o meu casamento, e fulano foi embora, não quer voltar. Irmão, Deus está construindo um novo alicerce. E esse alicerce tem uma profundidade tão grande, tem uma estrutura tão grande, porque você vai se ajudar e ajudar outras pessoas que vão precisar de você. Porque você vai abraçar tantas pessoas que Deus vai enviar no teu caminho e você vai ser um testemunho vivo para para muitas vidas que Deus vai te enviar. Porque Deus, ele trabalha, irmão, no sofrimento. Como diz, né? Deus no sofrimento. Hoje você sofre, mas Deus está trabalhando lá na frente para Deus ver você feliz, a tua alegria, a tua paz. E você vai ter paz em nome do Senhor Jesus, eu creio. Hoje você está chorando, hoje você está triste, hoje você está magoado, hoje você está ferido, mas Deus está tratando de tudo isso e Deus está levantando, né? Um altar de bênção para você, um dia de bênção para você, você entrar por essa porta do Rei e ser abençoada e ser agraciada pelo Espírito Santo de Deus, porque a porta do reino do Senhor se abrir e dizer, entra, senta que eu vou palestrar contigo. E ali Deus te dá as bênçãos necessárias, o que você precisa. Mas para isso, escuta a voz de Deus. Entenda o que Deus está te falando nessa madrugada. Entra nessa oração. Entra nesse processo de jejum e oração. Entra para Deus entrar na tua causa. Essa é a porta do palácio, que é se abrir para você. E eu creio que a porta desse palácio, irmãos, vai se abrir para mim também. Eu creio que o meu Senhor, ele vai acenar o seu cedro e vai falar, filha, pode entrar. E vamos sentar e vamos palestrar e você vai fazer a tua petição no tempo e numa hora certa. Mas eu não vou chegar na presença do meu Senhor quando ele abrir aquela porta, né, do seu palácio e dizer o que você precisa. E eu vou começar, né, jorrar um monte de problema para ele, porque ele conhece todos eles. Falar um monte de coisa que eu me fazia de pobre coitado. Não. Senhor, eu sou tua filha. Senhor, eu sou tua serva. O Senhor sabe o meu entendimento, o Senhor conhece. Tudo que eu falar aqui, o Senhor conhece muito bem. Não adianta eu inventar a história, o Senhor conhece. Eu só quero que o Senhor me ajude. Eu só quero que o Senhor me dê força. Eu consegui vencer essa batalha que eu estou passando. E é assim que a gente tem que pedir força, Senhor. Senhor, destrói aquela pessoa que está se levantando contra mim, que está me prejudicando, mata, tira... Não. Deus fala que essa pessoa tem que ficar perto porque tem que ver a tua vitória. Tá? Vai ver a tua vitória e a grandeza que tem Deus na tua vida. Amém? Essa é a palavra do Senhor. E Deus está falando, é história. Deus, nessa palavra, Deus fala, né, uma história. Deus está mudando uma história. Né, de história de uma órfã, né, que sofrida, colocou como rainha, botou dentro de um palácio.
teve do bom e do melhor. Até mesmo quando ele pensou um adversário de fazer uma armação, Deus foi lá e desarmou e ele mesmo caiu na própria cilada. Ele mesmo caiu no próprio laço. Ele mesmo foi enforcado pela própria, né, pela própria forca que ele construiu. Então, deixa Deus trabalhar. Não tome a frente de Deus. Aquele que se levanta para cair. Quando ele fala, o inimigo ele só se levanta para cair. E o nosso só se levanta para ser enforcado, né? Ser destruído de uma vez por todas. Então, se aquieta. Para que essa agonia toda? Então, se você está nesse patamar, porque você não está ouvindo a voz de Deus. Então, quando você se aquietar, você vai ver o que Deus está fazendo por ti. Amém? Então, pega aí, irmão, seu currículo, sua carteira de trabalho, que tiver aí, né? Processo. Ah, Jesus, essa certidão. Portas que precisam ser abertas. Que só o Senhor pode, porque a gente, com a nossa força, a gente não consegue. Mas pela força do Senhor, você vai conseguir em nome de Jesus. Amém? Vamos estar hoje orando e apresentando, né? Cada um de vocês nessa madrugada, que eu pedindo ao Senhor que entre com sua providência divina, que o Senhor entre na necessidade que você está pedindo hoje, que essa unção chegue até aí, né? Até aí nesses papéis, nessa causa, que o Senhor venha tratar da forma que, né, que você precisa. Em nome de, não é o que você quer, mas é o que você precisa, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, soberano e eterno e poderoso Pai. Senhor Deus, eu ungi minhas mãos, ó Pai, para abençoar cada currículo, cada carteira de trabalho. Senhor Deus, cada papel, Espírito Santo, cada pedido de exame, meu Senhor amado. Senhor Jesus, pedido de internação, ó Pai, de cirurgia, Espírito Santo. Senhor Deus, eu não sei qual é a necessidade dos teus filhos, mas o Senhor sabe. E por isso eu estou aqui nessa madrugada, Senhor Deus, para unir a minha fé com a fé de cada um que está participando dessas orações e dessa campanha de portas abertas. Senhor Deus, como o Senhor abriu, Senhor Deus, uma porta, uma oportunidade para Esther ser salva junto com o seu povo, Senhor. Venha trazer, Senhor Deus amado, e abrir essa porta, Senhor, para trazer a salvação. Trazer a libertação, ó Pai amado, daquilo que está preso, daquilo, Senhor Deus, que está impedindo, ó Pai, até mesmo de um currículo chegar nessa empresa, Espírito Santo. Senhor Deus, essa carteira ser assinada, Espírito de Deus, porque o Senhor tem todo o poder e todo o entendimento, Pai. Deus, Tu tem autoridade de entrar e sair em qualquer empresa, em qualquer situação, Espírito Santo, em qualquer hospital, Pai. Senhor Deus, em qualquer cartório, Espírito Santo, o Senhor tem poder e autoridade. Então, é nesse poder e nessa autoridade, Pai, que nós vamos pedir ao Senhor. Olha pela nossa causa, Pai. Olha, Senhor Deus, as nossas necessidades, Espírito Santo de Deus. O Senhor sabe o que nós precisamos, Pai. Não é que eu quero viver, Senhor Deus, num palacete, mas eu quero viver o melhor dessa terra e comer o melhor dessa terra, ter a melhor oportunidade dessa terra, Senhor. Então eu peço, Senhor, que venha abençoar meus irmãos também, da mesma forma, Senhor. E esses currículos, Pai, que vai ser entregue nessas empresas, Senhor Deus, já vai ser, Deus amado, abençoado, chegar nas mãos certas e determinadas pelo Senhor. Senhor Deus, esse que está lá com a carteira parada, Senhor Deus, se assina ou não assina, mas, Senhor, eu sei que o Senhor vai apressar, ó Pai, que esse chefe, Senhor, esse RH, venha assinar a carteira dos teus filhos, ó Pai. Eles que estão pedindo, Senhor, que o Senhor dê uma oportunidade. Abra, Senhor Deus, essa oportunidade de um emprego abençoado. E Deus, para manter a sua família em nome de Jesus, ó Pai. Assim eu oro, Senhor Deus, e determino nessa madrugada que todos vão ser muito, mas muito abençoados em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe vocês grandemente. Receberam a bênção do Senhor, porque quem toca é Deus. Quem toca nesses currículos é Deus. Simplesmente eu estou fazendo aqui só que Deus me colocou no meu coração para estender as mãos aí para vocês. Mas que essa bênção chegue, né, aí. E que Deus vai, irmão, Deus não trabalha só numa área. Deus trabalha em todas as áreas. Nós estamos numa campanha de portas abertas. Mas Deus sabe qual é a necessidade. Deus vai e trabalha em outras áreas também. Tá certo? Acalma. Só se acalma e deixa Deus trabalhar. E assim seja abençoado. Se você fez aniversário, feliz aniversário. Se alguém da sua família fez, que Deus te abençoe e abençoe sua família também, com muitos anos de vida, com muitas bênçãos do céu, em nome de Jesus Cristo. Deixa Deus entrar sempre na sua casa,
Faça seu, não saia daqui. Permaneça sempre na minha casa em nome de Jesus e abençoa a todos em nome de Jesus. E se Deus permitir, segunda-feira, meia-noite, estaremos aqui, que é o 4º dia da campanha, em nome de Jesus, tá certo? É o quarto dia da campanha, meia-noite, estaremos aqui em nome de Jesus, tá certo? Um beijo no coração de vocês, tenham um final de semana abençoado em nome de Jesus e cheio das bênçãos do Senhor. Beijo no coração e fique com Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo não só reina hoje, mas para todos sempre. Todos digo amém. Dormo com Deus e Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de vocês. Fiquem na paz.